Esses dias alguém pediu para eu mostrar como é que eu preparo o meu pimentão recheado, aqui chamado de dolma, biber, que biber é pimentão em turco, e dolma é recheado, alguma coisa recheado. Então o nome desse prato fica assim, biber dolması, que é pimentão recheado. Então eu vou mostrar para vocês agora como é que eu preparo o meu. Pode ser feito em qualquer tipo de pimentão, tá? Qualquer tipo mesmo. Pode ser do verde, pode ser do vermelho, pode ser do amarelo. Eu acho o amarelo e o vermelho melhor do que o verde, porque o verde ele tem um sabor mais acentuado, né? Mas dá pra fazer com qualquer um. Aí você tem que abrir a tampinha dele pra tirar toda a semente, porque dizem que a semente é que é indigesto, não é o pimentão em si, é a semente. Não sei se procede, mas eu já ouvi esses comentários. Aí você pode ou preservar a tampinha pra fechar com a própria tampinha, ou se você quiser, você pode fechar com uma rodelinha de tomate, aí fica a seu critério. Esse é um prato bastante comum aqui no país. Muito, muito comum mesmo. Aí pode ser feito assim, no pimentão, ou pode ser feito também na abobrinha. Pode ser feito, na verdade, em alguns outros vegetais, só que o mais comum de você ver aqui é na abobrinha e no pimentão. Eu gosto de fazer na batata. Meu marido adora também. Ele disse que nunca tinha experimentado, um dia eu resolvi tentar e ficou bom, viu? Agora, pra mim, o melhor de todos é a berinjela ao forno. Aqui também é recheada, né? Só que a berinjela recheada aqui, ela tem um nome diferente, gente. Qualquer dia eu vou mostrar pra vocês como é que eu preparo a minha. Isso é, se você tiver interesse, né? Deixa aqui nos comentários se você quer que eu mostre. Eu tenho um vídeo lá no TikTok que eu explico a origem desse prato, da berinjela recheada. É Imam Bayıldı. Imã é o líder religioso, né? O líder da mesquita. Então, nada mais é do que o imã desmaiou, o nome do prato. Mas em outra oportunidade eu gravo aqui mostrando como é que eu preparo a minha. E aí eu conto direitinho a história pra vocês, por que que tem esse nome. Olha só, já limpei todos, estão sem as sementes. Eu preservei aqui as tampinhas, porque hoje eu quero fazer assim, com a tampinha pra mostrar pra vocês. Mas nem sempre eu faço isso, às vezes eu gosto de cobrir com uma rodelinha de tomate. Aí eu não uso as tampinhas. E eu vou fazer exatamente como as turcas fazem, tá? O recheio vai ser carne moída e arroz. Mas aí, gente, de novo, uma coisa que eu sempre repito. Na cozinha não tem regras. Você faz do jeito que você quiser, o recheio que você mais gostar. Pode fazer com frango, pode fazer com carne de porco, pode fazer com linguiça, pode fazer com bacon, pode fazer só com vegetais, se você é vegetariana, por exemplo, se você é vegana. Enfim, não tem regra não. Você pode brincar aí na cozinha à vontade. Eu vou fazer a receita tradicional, né? Que é de carne moída com arroz. Vamos lá, vou temperar agora a carne moída. Venha comigo. Ó, aqui tem uma cebola inteira, 3 dentes de alho e um pedacinho de pimentão vermelho. Ali na frigideira eu coloquei um fiozinho de azeite e agora eu vou fritar a cebola. Pimenta do reino, sal a gosto, agora a carne moída, quase rolou um pequeno acidente, por pouco a panela não ia pro chão. Vou usar 2 colheres de pasta de tomate. Vou deixar refogar aqui um pouco para aí sim eu entrar com o arroz. Eu gosto de colocar o arroz aqui junto porque ele pega um sabor todo especial aqui do tempero da carne. Eu separei um pouco da carne moída aqui nesse potinho
Eu vou fazer uma outra receita mais tarde, então eu aproveitei e já temperei a carne toda. Mas era muita carne para aqueles pimentões. Aqui tem um pouquinho mais de meia xícara de arroz branco. Já foi lavado. É só para os temperos se integrarem aqui com o arroz. Tá mais saboroso, né? Tá um cheiro tão bom. Pronto. Já desliguei aqui. E agora já posso começar o trabalho de rechear os pimentões. Não precisa encher muito, porque o arroz, ele rende, né? Ele cresce bastante depois de cozido. Então, se você encher muito o pimentão, pode ser que ele saia pra fora. Então, você pode colocar nessa quantidade aqui, ó. A tampinha. E aí, você já vai recheando e agasalhando assim na panela. Dá pra fazer também com arroz cru. Cru no sentido de não precisa refogar o arroz e nem a carne moída, entende? Você pode pegar a carne moída, crua, totalmente crua, o arroz também totalmente cru, e aí colocar numa vasilha e misturar com todos os temperos aí da sua preferência, do que você mais gostar. E aí você já tempera, já recheia os pimentões, entendeu? Sem precisar fazer esse processo de refogar. Eu faço assim porque, pra mim, na minha concepção, fica mais saborosa a carne, sabe? Quando você dá uma refogada nela. E aí, quando você refoga junto com o arroz, o sabor da carne acaba passando pro arroz. E aí, pra mim, fica muito mais saboroso. Ah, uma coisa interessante também de falar sobre esse prato, gente, é que aqui na Turquia é muito comum, por exemplo, se você faz esse prato aqui, você não faz mais nada, entendeu? Não é como no Brasil, que você vai almoçar, você vai jantar, tem 6 panelas em cima do fogão. Inclusive, foi uma coisa que o meu marido observou e ele ficou assim, super admirado, sabe? Quando ele chegou na casa da minha mãe, na Bahia, e tipo, na hora do almoço tinha... O fogão dela naquela época era de 6 bocas. As 6 bocas estavam ocupadas com uma panela. E ainda tinha algumas coisinhas assim fora do fogão, por exemplo, salada, que aí ficava em cima da mesa, né? Uma coisa que não é comum aqui. O telefone tocou e eu tive que atender, e aí a minha fala foi interrompida. Mas deixa eu concluir a minha linha de raciocínio. Então aqui, diferente do Brasil, que geralmente tem várias panelas sobre o fogão, aqui, no máximo, você vai ver 2 panelas. Aqui o que é muito, muito farto é o café da manhã, que tem muitas opções. Agora o almoço... O jantar, se é que acontece todas as refeições, né? Que geralmente ou é almoço ou é jantar. Não tem, assim, café da manhã, almoço e jantar, como nós brasileiros estamos acostumados, a grande maioria dos brasileiros. Aqui, por exemplo, quando a gente faz esse prato, é só esse prato. E na hora de comer, quem quiser serve com uma saladinha e acompanhado de iogurte. Por quê? Aqui já tem o carboidrato do arroz, já tem a proteína da carne e já tem os demais nutrientes que tá aqui na leguminosa, né? No pimentão, no caso. Então, os turcos, eles são muito básicos assim, em relação à alimentação. Eu estranhei muito no começo, mas hoje eu confesso que eu acho bacana, sabe? Porque você não tem aquela trabalheira toda de ficar na cozinha, sei lá, por 2, 3 horas a fio fazendo aquele monte de comida. Quando meu marido foi no Brasil, e aí ele foi lá na Bahia pra casa da minha mãe, ele achou muito diferente essa quantidade toda de panela em cima do fogão. E ele falou assim, se eu for pegar um pouquinho de cada, não vai caber no prato. Aí eu falei, mas é assim, a gente coloca um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, normalmente mais arroz e mais feijão. Aí você coloca um legumes que tá ali refogado. Uma coisa que não é muito comum aqui também, fazer esses refogadinhos de chuchu, de abobrinha, de cenoura, de batatinha, de batata, sabe? Como a carne moída. Aqui essas coisas não são muito comuns de se ver, não. Quando eu faço, meu marido, ele não gosta muito. Ele come porque ele come exatamente tudo que eu faço, tudo. Mas assim, não é uma coisa que ele é muito fã, não. Acho que pelo fato de não ser muito tradicional, né? Não ser uma coisa assim muito comum de se ver por aqui. Então é assim, gente, ó. Hoje eu fiz a dólma de pimentão recheado. Então eu vou servir apenas com iogurte, nada mais. E já tá de bom tamanho. E o mesmo se aplica quando fazemos a abobrinha recheada. É a mesma coisa, é a abobrinha ou iogurte, quem quiser come com uma salada, no máximo.
Não tem aquele monte de comida, não. Normalmente, quando se faz macarrão aqui também, é só o macarrão. Aí come o macarrão com iogurte, ou então com castanhas, ou com manteiga. O macarrão, eu não gosto de comer macarrão puro, não. Pra mim, o macarrão tem que ter alguma coisa ali pra acompanhar, sabe? Enfim, é o espírito brasileiro que habita em mim, né? Às vezes, assim, quando eu faço 3, 4 tipos de comida, tipo arroz, feijão, uma mistura, a mistura que a gente fala, alguns lugares do Brasil não se conhece como mistura, né? A mistura que eu me refiro é uma proteína, tá? É muito comum de falar isso em São Paulo, principalmente, uma mistura. Então, quando eu faço arroz, feijão, uma proteína e um legumes, sei lá, qualquer coisa que seja um purê de batata ou uma cenoura ralada, refogadinha com carne moída, meu marido fala, nossa, porque pra quê? Por que tanta comida? Não precisa fazer tanto. Porque não é uma coisa comum aqui, sabe? De se ver esse monte de panela em cima em cima do fogão. E os brasileiros que não estão acostumados com a cultura turca estranham muito quando chega aqui pro café da manhã, porque o café da manhã aqui é digno de um almoço, né? Não vou falar nem do jantar. Porque no jantar também a gente dá uma maneirada e come menos do que o almoço. Mas o café da manhã daqui é muito, muito farto, tem muita coisa. É, assim, realmente uma refeição, sabe? Diferente do nosso café da manhã brasileiro, né? Que nós somos mais básico. É um café com leite, um cafezinho preto, um pãozinho francês com manteiga, um pãozinho com queijo, um ovinho mexido, um cuscuz, uma tapioca. Mas não tem esse horror de coisas como servem aqui. Batata, salada, pepino, tomate, azeitona, queijo, mel, nata, ovo cozido. Aqui é muita coisa, realmente. E aí é por isso que não tem fome na hora do almoço, né? E aí pula a refeição do almoço e vai fazer o almojanta. Que aí sai ali por volta de 5h30, 6 horas da tarde, sai o almoço daqui, que é o jantar. Ó, eu finalizei aqui, eu não consegui mostrar porque eu tive que atender a ligação, né? Mas basicamente eu finalizei o recheio, coloquei em todos, coloquei as tampinhas, agasalhei aqui tudo na panela e agora eu vou levar pra cozinhar. Essa água aqui, ela já tá fervendo, então vai agilizar o processo do cozimento. O tempo de cozimento, gente, é o mesmo tempo que você gasta na sua casa pra fazer o arroz. Uns 15 minutos, sabe? Pimentão também não é duro, ele cozinha rápido. Então, basicamente, eu deixo essa quantidade aqui de água, olha. Não cubro totalmente, mas é o suficiente para cozinhar o arroz e também deixar os pimentões molinhos. Vou tampar. E já já eu volto para mostrar para vocês o resultado. Cozinhou, gente. Olha só o resultado, como é que fica. Eu já transferi aqui para esse pote de vidro, porque deu uma leve queimada. Ó, acho que dá até pra ver aqui, esse aqui, tá vendo? Pregou um pouquinho no fundo. Acontece. Eu tô viciada numa bendita série. Aí fui assistir enquanto cozinhava, esqueci e deu no que deu, né? Olha só como o pimentão fica molinho. Quente demais, socorro. Aquele sabor forte de pimentão, sabe? Intenso, não fica. Eu acho que tem pouco sal. Deveria ter colocado um pouquinho mais. Mas é melhor assim, né? Sem sal dá pra resolver. E se ficar muito salgado, não tem o que fazer. E a minha sogra é hipertensa, vou levar alguns pra ela. Se ficar muito salgado, não rola. Ela não come. É isso, gente. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o botão da notificação para que você seja avisada de quando eu postar um novo vídeo, combinado? Até o próximo. Tchau, tchau!